Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Bom pessoal, eu queria pedir para o pessoal que está apoiando o canal que não pulem um vídeo, principalmente o começo, a introdução, porque é o mais importante para o vídeo ter maior alcance. Se você pula o começo, já era, o vídeo perde logo o alcance. Então aqueles que querem ajudar, dê essa força, não pulem o começo do vídeo e assistam o vídeo todo sem pular. Então pessoal, fique aí e vamos embora para o vídeo, não vão embora. Bom pessoal, antes da gente ver o que foi feito e como foi feito para que eu conseguisse fazer com que o fogão em 12 volts por indução ficasse perfeito, vamos para um pouquinho de história. Bom pessoal, o que acontece é o seguinte, eu comecei a estudar eletrônica quando eu tinha 8 anos. E um dos grandes mestres que me influenciou muito na minha carreira e fez eu ser quem eu sou hoje, eu agradeço muito a esse professor aqui, ó, professor Beda Marques. Eu não sei pronunciar bem o nome dele, não sei se é Beda Marques ou Beda Marques, mas enfim, esse é um grande professor, saudoso professor, porque ele já faleceu, já tem um tempo, e ele tinha inúmeras revistas, que eu colecionava todas, e aprendi muito com ele. Entre as revistas dele, que eu tinha, entre outras, era Beabá da Eletrônica, tinha também Divirta-se com a Eletrônica, tinha ABC da Eletrônica, entre outras. Tá? Eu colecionei todas, estudei todas mesmo, e foi um dos grandes responsáveis por hoje eu conhecer o que eu conheço. Tá? E na revista dele, tinha um tema que era o seguinte, era a tal de errata. Na errata, era onde ele se corrigia por erros publicados na revista anterior, ou seja, ele cometia um erro na revista anterior, aí na revista posterior ele tinha uma seção chamada errata, onde ele se corrigia. Eu confesso que nessa parte aqui eu superei o mestre, porque eu também me equivoco pra caramba, cada momento eu estou me corrigindo. Nessa parte eu superei o mestre. E tinha também uma seção chamada O Aluno Ensina. Essa sessão chamada O Aluno Ensina, eu sempre quis participar, eu sempre quis contribuir, fazer um comentário, sempre quis criar alguma coisa nessa sessão O Aluno Ensina. Mas nessa época eu tinha 8 anos, eu estava começando, engatinhando, então eu não sabia, eu era somente um aprendiz. Eu só aprendi, eu não tinha condições de ensinar ninguém. Mas eu sempre tive entusiasmo, eu queria participar dessa sessão, mas infelizmente eu estava aprendendo, eu estava começando. Eu tinha que limitar-me a adquirir conhecimento, eu não tinha o que oferecer. Mas tinha alguns alunos que já estavam um pouco mais avançados que participavam. E ele publicava na revista posterior os ensinamentos. Às vezes botava até projetos que era do aluno, que o aluno mesmo que ensinou. Aí ele tinha a sessãozinha dele lá, o aluno ensina e mostrava o circuito. Eu era fascinado por essa sessão. E ocorreu isso aqui nesse canal. O que acontece? No último vídeo que eu apresentei minha máquina por indução em 12 volts, teve um comentário de um participante aqui do canal, um que acompanha o nosso canal, que esse aqui, ó, que era o canal dele é Christian Amado. O Christian Amado fez um comentário que foi o que solucionou, que eu consegui fazer com que a máquina ficasse 100%. O que ele comentou? Ele acompanhou o meu vídeo e viu toda a minha explicação teórica e viu o que acontecia quando eu botava um alumínio perto da bobina, que o circuito entrava próximo da ressonância, a tensão disparava, se não fosse resetado queimava tudo. Enfim, ele acompanhou toda aquela minha teoria e pelo visto compreendeu muito bem e teve uma sacada sensacional e fez um comentário seguinte, ele falou, professor, por que você não pega um alumínio e põe por baixo da bobina para fazer com que a indutância gerada pela bobina, como eu mesmo tinha explicado, né, que a indutância gerada na bobina jogasse para a panela e com isso aumentasse a potência do fogão. É só uma opinião, quem sabe assim aumenta a potência do fogão. Aí ele falou mais algumas coisas lá e eu comentei para ele que eu achei muito boa a opinião dele, não tem como descartar, que eu ia continuar com a minha ideia de abaixar a frequência, mas não ia descartar essa ideia dele. E ia ver que pode ser que funcione sim. E funcionou perfeitamente, eu fiz todas as análises, a ideia dele funcionou melhor do que abaixar a frequência. Então, graças já ao comentário dele, do aluno ensina, é que foi possível fazer esse fogão ficar perfeito. Então, pessoal, agora sim, fique aí, vamos ver tudo o que foi feito para o fogão ficar perfeito. Não vão embora. Bom, pessoal, então vamos ver a teoria, como é que foi feito para que o fogão tivesse maior potência. Para quem não acompanhou, o que eu fiz? No último vídeo, eu tinha concluído o fogão por indução em 12 volts. Eu concluí, estava todo completo, funcionando. Só que a potência ainda estava muito fraca. Aí eu prometi que eu ia melhorar a potência abaixando a frequência. Por quê?
Porque eu tinha feito uma técnica onde eu botava um capacitor em paralelo com a bobina, com o intuito das frequências ficarem próximas à ressonância. Quando a frequência atinge a ressonância mesmo, a tensão aqui sobe tanto, dispara até o infinito e queima tudo. Então ficava próximo à ressonância para que a tensão subisse um pouco. Com o aumento da tensão na bobina, na oscilação da bobina, eu tinha maior transferência de potência na minha panela. Então foi isso que eu fiz. Aí eu falei que eu ia baixar a frequência de oscilação para que a ressonância se acercasse mais, com isso eu ia ter maior potência transferida. Mas eu não saberia se ia queimar ou não, mas eu ia fazer isso. Aí o Cris chamado comentou para que eu botasse o quê? Um alumínio por baixo. Por quê? Porque eu expliquei que se eu ponho um alumínio, se por exemplo a panela fosse de alumínio, eu expliquei que se a panela fosse de alumínio, eu botasse em cima da bobina, queimaria tudo. Por quê? Porque o campo magnético da bobina chegando no alumínio ia induzir uma corrente no alumínio. Mas só que o alumínio tem uma impedância tão baixa, então não é como o ferro, que o ferro tem impedância muito mais alta. Então o alumínio tem uma impedância tão baixa, impedância de curto, que a corrente que ia ter para fazer o aquecimento no alumínio tinha que ser muito maior. Então não ia aquecer o alumínio, na verdade ele ia se comportar como uma bobina em curto, gerando um campo magnético oposto, se sobrepondo ao campo magnético da bobina que está gerando nele. Como se ele criasse uma blindagem. Ele gera um campo magnético oposto, induzindo para a bobina. Então fica uma autoindutância, de modo que a indutância equivalente da bobina diminui, porque fica sobreposta a indutância da panela com a indutância da bobina, se sobrepõe as duas em autoindutância, e a indutância equivalente diminui, fazendo com que a ressonância se acerque, a tensão dispara e queimaria tudo. Então eu tive que botar um circuito de proteção para interpretar a panela errada. Então eu expliquei que com o alumínio a tensão subia. Aí o Cris chamado falou, poxa professor, então já que acontece isso, coloca um alumínio embaixo da bobina para que a bobina aumente a tensão. Mas com a panela de ferro em cima vai absorver a energia. É isso que ele quis dar a entender. A panela ia absorver essa energia. Então eu aumentaria a potência botando o alumínio por baixo. E funcionou perfeitamente bem. Então o que eu fiz? Eu tenho meu fogão por indução, aonde eu vou ter o alumínio todo para cá, a potência é mínima. Quando eu jogo o alumínio para baixo da bobina, eu ponho mais potência. A panela vai absorver muito mais potência. Porque com o alumínio aqui por baixo, a tensão vai subir. Mas a panela não deixa subir a tensão porque ela vai consumir aquela energia. Então não queima. Aí, o que faz é aumentar a potência. Então esse alumínio serviu como controle de volume, controle de potência. Agora eu tenho um controle de potência, eu tenho potência mínima e potência máxima. E na potência máxima eu cheguei onde eu queria, desde o começo, que eu queria chegar a essa potência. Agora assim eles conseguem cozinhar bem. Então, com isso aqui eu tenho um controle de potência e ponho a potência máxima. Mas tenho os seus pepinos. Nem tudo é fácil. O que acontece? Vamos supor que o alumínio esteja aqui e eu ligue a máquina sem panela nenhuma, o alumínio todo aqui embaixo. O que aconteceria? Ia queimar tudo na mesma hora. Por quê? Porque eu tenho um circuito de proteção. Sim, eu tenho. Se eu me acerco uma panela errada, de alumínio, fosse me acercando uma panela errada, em vez de queimar tudo, o circuito reseteia e desliga e sona um alarme. Eu mostrei isso para vocês. Eu comparo a tensão na bobina, ela vai subindo, subindo, chegou a uns 100 volts, o circuito desliga. E não queima nada. Mas uma coisa é você ir se aproximando da panela gradativamente. Outra coisa bem diferente é a panela de alumínio já está aqui em cima. Se a panela de alumínio já está aqui em cima, ou se esse alumínio já está aqui embaixo, e você liga a máquina, nesse momento a tensão vai disparar muito rapidamente. Então a tensão vai subir tão rapidamente que vai queimar mais rápido do que o circuito reseteia. Claro, pode fazer um circuito com transistores mais adequados, com mais potência, que aguente esse solavanco, pode. Mas não é o caso aqui. O transistor é de baixa tensão, já está no limite, então ele não vai aguentar esse solavanco, ele vai queimar antes mesmo de desligar. Então se a panela de alumínio já estiver sobreposta aqui e eu ligo, ela queima. Se eu venho me acercando a panela de alumínio, não, aí não queima, eu mostrei para vocês. Eu vou me acercando, ela vai saber que é alumínio, vai dizer que a panela está errada, vai desligar, opa, tu já não põe mais aquela panela. Mas se eu ligo com a panela aqui, ou se eu ligo com o alumínio aqui embaixo, queimaria tudo. Então como resolver esse problema? O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu botei aqui uma switch, uma chave, de liga, desliga, de modo que se o alumínio estiver para cá, recolhido, sem fazer o aumento da potência, essa chave atua. Essa chave atuando, eu vou ligar aqui um LED transmissor de infravermelho. Esse LED transmissor de infravermelho vai ser direcionado para cá, para um fototransistor receptor de infravermelho, de modo que vai haver comunicação daqui para cá. Se isso ocorrer,
Aí sim eu posso ligar, porque o circuito aqui vai interpretar, eu fiz um circuitinho para esse infravermelho aqui, que vai interpretar que o alumínio está recolhido. Aí ele vai ligar. Se caso o alumínio estiver para cá, esse LED aqui apaga aqui a transmissão, ele vai saber que o alumínio está na posição proibida. Então não deixa ligar. Antes mesmo de ligar, ele já reseteia e soma o alarme antes mesmo de ligar. Então com isso não queima o transistor. Eu sei que o alumínio está na posição indevida para o ligado inicial. Ou seja, a máquina só aceita ligar inicialmente com o alumínio para cá, ou seja, na menor potência. Uma vez feito isso, aí sim eu posso botar a panela e aumentar a potência. E funciona normalmente. E ao mesmo tempo, vamos supor que o alumínio esteja para cá, acionando a switch, tudo bem, ele vai deixar ligar. Mas se eu ponho uma panela aqui qualquer, no momento que eu ligo e tiver já uma panela aqui, não liga. Por quê? Porque se a panela estiver aqui, vai estar bloqueando o infravermelho. Então, mesmo que o alumínio esteja recolhido, mas não tenha a comunicação do infravermelho, porque a panela está no seu devido lugar, a máquina não liga. Então, a máquina só aceita ligar em duas condições. Se o alumínio estiver recolhido e se não tiver panela nenhuma em cima dele. Para evitar o risco de estar uma panela errada de alumínio e fazer ele queimar. Assim ele não toma aquele solavanco. Mesmo que o transistor aguentasse e não chegasse a queimar, sempre dá um solavanco. Então é melhor que tenha essa proteção, que ele não aceite ligar com a panela em cima. Aí sim, não tem panela, o alumínio está recolhido, tem comunicação no infravermelho, você pode ligar. A máquina ligou. Agora sim, se eu posso botar a panela. Se a panela for correta, vai funcionar e eu posso aumentar a potência. Se a panela for incorreta, no que eu for aproximando e for de alumínio a panela, ele vai resetar pela proteção de tensão que subiu e vai desligar. Então agora eu estou cheio de proteção em cima de proteção. E isso aqui não queima nunca mais. Então, pessoal, lembrando, o circuito de proteção da panela errada seria suficiente, mas sempre dá um solavanco, uma porrada no transistor, porque a tensão sobe muito rápido. Então nunca é bom, mesmo no que tem no mercado, tem a proteção também de panela errada. Tem. Só que não tem o do infravermelho. Aí se você ligar com a panela errada aqui em cima, ele te consegue resetar antes mesmo de queimar. Está conseguindo, porque o transistor lá é apropriado para isso. Mas ele sempre vai tomar um solavanco tremendo. Então eu estou seguro que agora que eu fiz isso, as indústrias vão começar a botar também o infravermelho. Por quê? Porque isso é a maior proteção. Porque embora a panela errada estando aqui, ele aguente o solavanco, mas não é... Bom, pessoal, vamos continuar, que o vídeo paralisou aqui, vamos continuar então. Eu estava dizendo o seguinte, que no mercado também tem os fogões por indução, tem a proteção também de panela errada de alumínio. Você vai se acercando com a panela de alumínio e ele desliga. E os do mercado, se a panela já estiver sobreposta aqui, ele não chega a queimar, ele consegue resetar antes mesmo de queimar, porque os transistores são adequados. Então não precisa do sensor do LED, não precisa. Inclusive, eu já fiz um fogão por indução em 220 volts, está no canal, quem não viu vai lá ver. Eu tenho um fogão feito em 220 volts que funciona também super bem. Esse está com 1000 watts, muito mais forte que esse aqui. A água ferve em 5 minutos, excelente o projeto. E eu também eu fiz o circuito de proteção e não queima. Mesmo se eu ligo com a panela de alumínio já sobreposta aqui, ele não queima. O transistor aguenta o solavanco e reseteia antes mesmo de queimar. Mas não é bom. Porque toda vez que eu errar e botar uma panela de alumínio e ligar ela vai resetar. Mas vai tomar um solavanco até resetar que compromete a vida útil do componente. Não pode não ter queimado, mas uma hora vai queimar. E se não queimar, vai diminuir a vida útil dele. Então, um solavanco é indesejável. O ideal mesmo seria proibir que a máquina ligasse com a panela já sobreposta. Depois que tiver ligado, aí sim você pode botar a panela, porque como você vem se acercando ao alumínio, ele já não dá um solavanco muito forte. Aí ele consegue resetar muito mais suavemente, garantindo assim uma maior vida útil do equipamento. Então eu estou seguro que o mercado ainda não tem isso do infravermelho, não tem. Mas eu estou seguro que os fabricantes querendo prolongar a vida útil, aumentar a qualidade do equipamento, diminuir a assistência técnica em garantia, porque o solavanco pode não queimar, mas de uma hora acaba queimando. Então eu estou seguro que daqui para frente vai vir no mercado com esse infravermelho aqui, interpretando se a panela está aqui para proibir o ligamento inicial com uma panela sobreposta. Eu estou seguro disso, mas vamos ver, né? Vamos esperar. Por quê? Porque agora, do jeito que eu fiz, se tiver uma panela aqui, ele não liga. Tem que estar sem panela, aí sim ligou. Aí você pode vir com a panela. Se a panela for errado, aí ele desliga mais suavemente. E uma vez ligado, vamos supor, não tem nada, o alumínio está para cá, você ligou, aí ele autoriza a ligar.
Mas se você for aumentando aqui o alumínio aqui para aumentar a potência sem ter panela, a tensão vai subindo também aos poucos, porque nunca vai conseguir botar aqui um túnel de flash, né? Então ela vai aumentando aos poucos, aí desarma. Ela desliga também suavemente sem queimar. Ou seja, aumentou a potência, não tem panela em cima, ele também desliga. Então tá tudo pensado, tudo protegido, não tem mais como queimar. Só ficou, foi show de bola. Então, pessoal, agora fiquem aí que eu vou mostrar como é feito o circuito inteligente aqui do LED para interpretar tudo isso e fazer com que ela desligue se não tiver a comunicação do infravermelho temporalmente. Ou seja, ligou, questões de segundo tem a comunicação, ela liga. Questões de segundo não tem comunicação, ela desliga e não deixa ligar. Então vocês vão ver como é o circuito. Fique aí e não vou embora. Bom, pessoal, então o novo circuito que vai ter que ter na maquininha para ela poder ter total proteção e funcionar com aumento de potência com alumínio, está aqui. É um circuitinho extremamente simples, eu vou explicar para vocês vão entender porque é bem fácil esse circuito de ser entendido. A gente vai alimentar com 12 volts, claro, porque a máquina é em 12 volts, tá? A gente alimenta. Aí aqui é uma corrente que eu fiz, uma fonte de corrente contínua, para poder alimentar o LED transmissor. Por que eu botei uma fonte de corrente contínua para alimentar o LED transmissor? Isso aqui é um LED de infravermelho de 5 milímetros, tá? Transparente. Um LED transparente de 5 milímetros de infravermelho. Mas por que eu botei uma fonte de corrente contínua para alimentar ele? Por que eu não botei simplesmente, em vez de botar tudo isso aqui, não botei um resistor fixo alimentando ele? É por o seguinte... Porque eu quero que... Eu liguei a máquina. No que eu liguei a máquina, os 12 volts está surgindo recém nos meus capacitores. Eu tenho os capacitores de filtro e a tensão vai subindo. De 0 até 12 volts. Aqui é 12 e aqui 0. Então, quando eu liguei a máquina, a tensão vai subindo gradativamente. Mas o que eu quero é que quando a tensão estiver aqui com os 2 volts, com 2 volts apenas, eu já tenho uma corrente plena no meu LED para que ele já consiga transmitir o necessário para interpretar aqui se está ou não ligado. Por quê? Porque se eu não fizer, se eu não garantir que isso aqui funcione já no momento inicial, não adianta. Ele tem que ser bem rápido, ele tem que ter uma resposta rápida. Então antes mesmo da tensão chegar ao máximo, eu já garanto uma corrente aqui, plena no meu transmissor, porque eu estou com uma fonte de corrente constante. Ou seja, chegou 2 volts aqui, eu já tenho 1,4 volts aqui nesse diodo, porque é 0,7 e 0,7. Se eu tenho 1,4, eu já tenho aqui 0,7 volts em cima de um resistor de 22 ohms. Então, 0,7 volts vai me dar a minha corrente aqui. E essa tensão vai ser a mesma, independentemente da tensão que tiver aqui. Então, mesmo quando ela for subindo, eu continuo com a mesma corrente. Por isso, eu botei fonte de corrente constante. Assim, eu garanto a corrente máxima na minha transmissão, no meu LED transmissor, mesmo que a tensão esteja baixa, no momento do gradiente que ela está subindo. Então, isso aqui é isso. Essa chave aqui vai ser a chave que vai ligar ou desligar com aquela alavanca lá. Se o alumínio estiver para cá, a chave liga. Se o alumínio estiver para lá, a chave desliga. E eu botei aqui um conector, por quê? Porque esse circuito aqui de LED, de chave, vai estar pelo conector. Ele não vai estar na placa. Na verdade, o conector vai sair com um fio que vai lá para a chave e vai lá para o LED. Então, esse circuito aqui não vai estar na placa. Vai sair pelo conector para ligar na chave e no LED transmissor. Aí aqui eu tenho o meu receptor. O receptor vai ter um TIL 78. O TIL 78 vai ser um fototransistor receptor de infravermelho. Ou seja, esse LED vai transmitir para cá. Se não tiver panela, ou seja, estiver permitindo ligar e o alumínio estiver recolhido ligando a chave, ou seja, vai haver comunicação. Se há comunicação, o que vai acontecer? O LED vai conduzir. O fototransistor vai conduzir. Conduzindo, qualquer coisinha que ele conduzir já vai saturar esse cara aqui, porque aqui esse resistor é muito alto. Tem que ter um resistor sim, porque senão qualquer ruído vai fazer ele disparar. Então tem que ter um resistor, mas tem que ser alto. Para que qualquer comecinho de corrente bem sensível, ele já começa a conduzir. Dizendo que tem comunicação. Ele conduzindo, ele vai saturar, conduzindo isso aqui. Saturando esse cara aqui também. Esse cara saturando, o que vai acontecer? Esse cara saturando, toda a tensão aqui vai para o zero. Indo toda a tensão para o zero, não tem nenhuma tensão positiva indo lá para a placa do meu circuito de proteção. Porque eu tenho um circuito de proteção, aonde a panela errada se acerta, ele reseteia e desliga. Então, nesse circuito de proteção, eu vou mandar uma tensão para lá para fazer tudo desligar ou não. Ou seja, se tem comunicação, não tem essa tensão mandando o circuito desligar. Não tem.
Mas se não tem comunicação, aí sim esse transistor está no corte, a tensão aqui vai subir e vai fazer desligar. Só que a tensão sobe da seguinte maneira. Eu liguei, no que eu liguei, esse capacitor quer se carregar. Então ele vai fazer com que essa tensão suba no momento da carga do capacitor. Uma vez que o capacitor se carregou, o que acontece? Uma vez que o capacitor se carregou, mesmo que eu ponha ou tire a panela, a tensão aqui não sobe mais, porque o capacitor já se carregou. Então ele só vai interpretar, ele só vai inibir o ligar só no momento inicial, que é o momento de carga do capacitor. Então o que acontece? Eu liguei inicialmente, tem comunicação, inicialmente esse transistor aqui bloqueia essa tensão aqui, o capacitor se carrega. Depois eu ponho a panela, não tem mais comunicação, eu botei a panela, mas não importa, o capacitor já está carregado, já não manda mais tensão. E por que eu botei aqui esse circuito aqui? É o seguinte, esse circuito é para que quando eu desligar o fogão, o capacitor se descarregue rapidamente pelo diodo. Para quando eu ligar de novo, ele consiga logo dar um novo reset. Ou seja, mesmo se você desliga e liga imediatamente, ele já contabiliza de novo se tem ou não panela. Então esse diodo aqui descarrega rapidamente o capacitor. E por que eu botei esse Zen? Porque é o seguinte, como eu vou ter muita corrente de consumo, o que vai acontecer? Pode haver ripple na minha linha do mais B. Esse ripple passaria para cá no momento que eu botar a panela. Eu botei a panela, esse transistor está aberto. Então esse ripple aqui do capacitor descarregando e carregando de novo em função do ripple, podia dar um falso alarme e desligar tudo. Então para evitar o ripple, o que acontece? Eu ponho um Zen aqui de 4,7 volts, que se tiver ripple aqui, esse ripple aqui não vai passar de 4,7 volts. Então nunca vou ter tensão aqui. Eu só vou ter tensão aqui se caso a tensão aqui for maior do que o 4,7 volts, que é realmente do circuito inicial que não tem a comunicação no LED, ou seja, não tem comunicação, está no corte, a tensão aqui sim vai subir alto, chega uns 5 volts, pum, já reseteia tudo. Então esse é o circuito inteligente que a gente vai montar. Então pessoal, agora fique aí, vamos ver tudo isso funcionando na prática fisicamente, não vou embora. Ah, pessoal, calma aí. Antes da gente ver isso fisicamente, eu vi que tem um tema aqui que vai clarear mais ainda a compreensão que eu tinha que comentar. Eu falei o seguinte, que esse Zen aqui é por causa dos ripples que vai ter aqui. Então, mesmo se isso aqui, a bateria cai e sobe em função da carga, das oscilações, né, esse ripple não passa por aqui, porque ele nunca vai ultrapassar a tensão do Zen e não vai disparar, vai ser falso disparo. Mas, além disso, a gente compreende por que esse LED aqui tem que acender rápido, logo com 2 volts. Por quê? Porque logo quando eu liguei, o que acontece? A tensão vai subindo de 0 a 12. Antes mesmo desse Zen conduzir, ou seja, ele só vai conduzir quando estiver acima de 4,7 volts. Ou seja, com 5 volts ele começa a conduzir e faria o disparo para resetar. Então, antes mesmo disso aqui chegar a 5 volts, ou seja, antes mesmo disso aqui chegar a 5 volts, o LED já tem que fazer uma comunicação perfeita com o receptor para que ele possa o quê? Aterrar esse cara aqui, com esse transistor conduzir e aterrar. Então, por isso que tem que ter esse Zen também. E por isso que tem que ter a fonte de corrente constante, para que eu garanta plena transmissão, mesmo com tensões pequenas. Então, ficou tudo harmonioso. Eu garanto transmissão forte com tensão pequena. Esse Zen aqui garante que o circuito não vai alarmar até chegar a tensão de 5 volts para dar tempo de ser resetado, e ao mesmo tempo eu garanto que os ripples do capacitor não passem para cá dando falso alarme. Então agora assim ficou bem clara a explicação. Então fique aí, não vou embora. Bom pessoal, então vamos ver como é que ficou essa engenhoca. Eu fiz o seguinte, ó, como é que eu fiz para botar o alumínio. Ó. Vamos virar aqui para vocês verem. Aqui eu botei o alumínio assim, tá vendo? Aí ele corre para cá e ele corre para lá. Aí botei a chave que eu falei, que eu expliquei para vocês, ó. Quando o alumínio tá assim, ó, ele autoriza a ligar. Assim, não liga. Só liga assim. Se tiver assim, não liga. Se tiver assim, não liga. Se tiver assim, menos ainda. Ele só vai ligar se ele estiver nessa posição. Aí eu peguei um cabo bem fininho, ó, e fui levando para fazer as conexões. E botei um parafuso, esse tipo de parafuso aqui, ó. Esse tipo de parafuso aqui grandão, com um arruelão. E peguei a carrapeta, tirei a borrachinha da carrapeta, aí botei nos parafusos. Aí fui fixando o cabo, tá vendo? Botei aqui também. Aí fui levando o cabinho, assim, tudo direitinho, ó. O cabinho, fui levando, até chegar aqui no meu LED infravermelho de 5 milímetros transparente. É o transmissor. Aí coloquei ele aí, tá vendo? Agora, uma coisa importante. Como é feito esse alumínio aqui? Esse alumínio, ele ficou daqui até o máximo dele, ele tem 21 centímetros, tá? Ele tem 21 centímetros daqui para cá. E assim,
ele vem daqui até aqui, ele tem 18 centímetros. A espessura do alumínio é 1,5 centímetros, é 15 milímetros a espessura dele, a grossura dele. E depois que ele vem até aqui 21 centímetros, eu dobrei aqui 1,5 centímetro, ou seja, tem 1,5 centímetro aqui dobrado. Aqui tem 1,5 centímetro dobrado para cima. Lembrando que o alumínio, essa parte aqui eu cortei, tá vendo? Do alumínio. Por quê? Por causa do perpa, ele, tá vendo? Aqui também eu tive que cortar também um pedacinho aqui para poder dobrar. Porque o alumínio vinha até aqui, eu dobrei esse pedacinho, cortei. E ele entra aqui por baixo. Eu botei uma madeira assim, outra madeira aqui. E entre as madeiras tem uma outra, um top, uma outra madeira fininha aqui, ó. Tá aqui por baixo. Que tem que ter a mesma grossura desse alumínio. É um pouquinho só mais grosso. Só que como ele era muito grosso, ficou muito solto. Aí o alumínio estava levantando e caindo, estava solto. Aí eu botei um plástico aqui para ficar bem na medida, porque eu não quero que ele fique com folga assim. Ele tem que estar bem duro, para ele ficar bem pegado na madeira, para ter a melhor potência possível. Então ele está bem durinho, tá vendo? Aí ele corre aqui livremente. Aqui é a máxima potência, aqui é a mínima potência e autoriza para ligar. Aí a fixação desse LED aqui. Esse LED aqui, o transmissor de 5 milímetros, eu botei assim, ó. Eu peguei um plástico tipo assim, cada qual faz como achar melhor, tá? Eu fiz assim, peguei um plástico assim, onde o parafuso fixa aqui, isso entra na madeira aqui. Tá vendo? Fixação. Aí eu fiz um cortezinho aqui na madeira para esse negócio aqui entrar. Aí fixei ele aí. Aí uma vez ele fixado aí assim na madeira, eu fiz 2 furinhos aqui, botei a perninha do LED e dobrei ele. Mas dobrei ele de modo que ele ficasse apontado para aqui, tá? Apontado para aqui para o receptor. Só que eu nunca vou conseguir calibrar direito. Eu vou falar como é que eu fiz isso aqui. Eu primeiro tenho que falar como eu fiz isso aqui. Aí eu fiz isso aqui da seguinte maneira. Esse é o transmissor, 5 milímetros, transparente, infravermelho. É um LED. E o receptor é isso aqui. O receptor é o TIL 78, que é um fototransistor, receptor de 3 milímetros. Aí como é que eu fiz? Eu peguei aqui, eu fiz um buraco assim, nessa disposição assim, certinho assim, na inclinação. Ou seja, subindo assim. Ela está subindo assim, né? Certinho pela madeira. Fiz um buraco. Sendo que o exterior é maior, tá vendo? Ele tem um buracão do lado de fora para a luz entrar. Mas ele vai afunilando para o LED entrar bem apertado, para o fototransistor entrar bem apertado. E não toca nele não, tá vendo? Ele está lá dentro, não toca nele a panela aqui não. A panela pode encostar que não toca nele. Aí do outro lado, eu peguei e coloquei espaguete nos terminais do LED. E aí botei cola quente, mas ele já entrou bem apertado. Aí ele entra bem apertado e apontado para aqui. Aí o que eu faço? Eu pego a minha plaquinha, primeiro eu pego os terminais e ponho um multiteste, medindo um diodo mesmo, mas o diodo fica aberto, polarize corretamente e ele fica aberto. Ele só vai acender se tiver a luz do transmissor apontado para ele. Então o que eu faço? Para calibrar isso aqui, eu ponho o multiteste medindo aqui, fecho um circuito aberto. E meto aqui um resistor com uma fonte de 12 volts e um resistor de 330 ohms no LED, para ele acender. Ele é infravermelho, eu não vejo aceso, mas ele acende. Aí o que eu faço? Com o multiteste medindo aqui, eu vou posicionando o LED na posição que vai dar a menor condutividade, quando o multiteste conduzir mais. Encontrei aquela posição, eu vou botando cola quente. Aí ele sai um pouco da posição, espera esfriar, ajeito de novo, vou botando cola quente. Até eu terminar de fixar ele todo com cola quente, amarrar bem para ele não sair da posição. Uma vez que amarrei bem ele na posição, aí sim eu ponho a fonte de 12 volts com 330 ohms e vejo que o multiteste está conduzindo no máximo. Então tá um apontado para o outro, aí fiz a calibração. Aí a plaquinha é essa aqui, ó. A plaquinha vai estar lá no drive virtual, o esquema da plaquinha. Além do esquema da plaquinha vai estar lá esse desenho aqui da placa completo, do cobre e dos componentes. Vai estar no drive virtual e o link do drive virtual vai estar na descrição do vídeo, como sempre, tá? Aí vocês montem a plaquinha e fixam ela assim aqui na madeira, tá vendo? 2 parafusinhos, tá? Essa madeira, ela é tipo uma cortiça. Ela é super isolante, então não precisa nem botar isolante aqui, plástico embaixo dela, porque ela até molhada essa madeira isola. Se tiver dúvida, põe isolante aqui, não vai queimar a placa. Aí eu não precisei. Aí botei parafuso. Aí como é que é feita a ligação? Os cabos fininhos aqui, ó, tá vendo? Que vai lá pro LED, como eu mostrei aqui embaixo, cabo fininho, e vai lá pra chavinha, como eu ensinei. E aqui, cabo coaxial. O vivo sempre no mais e o malha sempre no terra. Cabo coaxial fininho e vocês vão e soldam aqui. Na polaridade certa do fototransistor. Aí cabo coaxial também vem aqui para a fonte 12 volts, tá aqui. Aqui já sai 12 volts que alimentava essa placa aqui, que eu ensinei no vídeo anterior. Aqui mesmo eu ligo a alimentação, 12 volts. E aqui também eu liguei a alimentação no cooler. Eu botei um cooler aqui, tá vendo? Um coolerzinho.
Isso trabalhou até sem cooler, mas é bom botar cooler para não trabalhar quente, porque quanto mais quente, menos duro os componentes. Então o cooler é bom. E é um cooler pequenininho que ele vai ficar aqui. Ele ventila tão pouco, mas é o suficiente. Porque se ele ventilar muito, ele pode assoprar aqui a panela, esfriar a panela. Isso já... Bom, pessoal, vou continuar porque caiu aqui, vai me desculpar. Então tá falando que não pode ventilar muito porque o vento que sai aqui é pouquinho. Mas se ventilar muito, pode assoprar aqui a panela. Não quero que venha vento na panela, porque a potência não é muito boa. Tá funcionando, mas não é tanta potência assim. Então é só o suficiente para refrigerar, tá? Aí ficou show de bola. Aí então, como eu tava falando, aqui eu botei no LED. Quem não souber a ligação, tá tudo aqui no esquema dizendo, ó. O LED tá aqui. Esse LED aqui tá o coletor e o emissor. O emissor põe a malha do cabo coaxial e o C é o vivo do cabo coaxial e põe aqui. Aí aqui esse conector aqui é o que vai sair por esses dois cabinhos aqui. Aí vocês vão botar lá direitinho. O menos vai chegar no LED e o mais que vem aqui, na verdade esse mais vai para essa chave. E na saída da chave vai para o LED, que fica tudo ali embaixo. Então a chave e o LED, que aí está aqui, está fora da placa. Então vai sair o cabo para ir para lá. Então tem aqui o cabinho também, o mais ou menos 12 volts, tá vendo? Esse cabinho aqui, para ligar aqui também, junto com o cooler. O cooler e a placa ligada ali no 12 volts. Aí por fim, faltou o quê? Faltou só faltou esse cabo aqui. Esse cabo aqui é o seguinte, é a saída aqui também, ó, do Jump 2. J2, tá vendo? O mais e o menos. Vocês vão botar o cabo coaxial, o menos no terra e o vivo aqui no mais. Só que do outro lado, ele vai ficar isolado, ele não vai ter malha, tá vendo? Tá isolado. Só pega só o vivo, só que é o fio branco do centro. Aí o fio branco, só o fio branco vocês vão colocar aqui, nessa placa. Eu vou mostrar onde, deixa eu ver aqui. Vocês vão botar naquela placa que eu ensinei no vídeo anterior aqui, ó. Vocês vão botar no anodo de D21, tá vendo? No anodo de D21 para disparar o circuito se tiver que resetar. Tá vendo? Então essa placa aqui já foi ensinada no vídeo anterior. Ela só vai receber, vocês põem em cima do diodo mesmo, tá vendo? Tá ela soldada em cima do diodo. Tá vendo? Tá em cima do diodo. Eu não tinha previsto isso, que eu não sabia que eu ia fazer essa placa. Então botei em cima do diodo, soldei só o mais. A malha não fica aqui isolada aqui com o cabo coaxial, está isolado, só o mais. Põe aqui, mas do outro lado eu coloco o mais e o menos para evitar ruído no cabo. Então põe lá a malha e o vivo na plaquinha. Mas aqui põe só no anodo do diodo D21. E com isso, funciona, acabou. Então vai ter o nosso cooler, expliquei tudo. Agora uma coisa importante que faltou explicar. Isso é mais importante de tudo. Eu falei a espessura desse alumínio, que é 1,5 milímetro. Falei o tamanho dele, tudo. Falei como é que se calibra esses LEDs aqui e esse aqui. Mas faltou dizer a grossura que tem da bobina até o alumínio. Ou seja, essa madeira aqui, a minha está com 1,5 centímetros. Ou seja, está com 15 milímetros essa madeira. Só que a minha bobina está com 9 milímetros de resina. E esse lado aqui está o cobre. Está bem na tangente aqui o cobre. Está na tangente, tá vendo? Então, se o cobre está bem na superfície, do lado de aqui é pura resina. Então, a grossura de resina influencia. Eu estou com 9 milímetros de resina. Ou seja, a grossura dela é 9 milímetros. Se vocês fizerem a bobina de vocês muito grossa, ou vocês vão ter que afinar, cortar aqui a resina, lixar ela para a parte de trás, ou então a madeira vai ter que ser mais fina. E se caso a bobina for muito fina, vocês põem a madeira mais grossa, de modo que a madeira e mais a grossura toda da resina tem que dar 24 milímetros. 24 milímetros no total, somando a grossura da bobina mais a madeira, que é a distância certa que vai ter o alumínio. Então isso tem que ser gabaritado, padrão. Até então não era necessário, mas agora passou a ser necessário que eu botei esse alumínio aqui embaixo. Então vocês já sabem já as medidas certas, como é para funcionar. Então, pessoal, que eu expliquei tudo, já tá, eu mostrei como é que eu fiz, tudo. Agora vamos ver isso aqui funcionando na prática. Fiquem aí, não vão embora. Bom, pessoal, então vamos ver isso aqui tudo funcionando. Primeiramente, eu quero recapitular o seguinte. Eu falei para botar em cabo coaxiais. Só que quando tu for comprar o cabo coaxial, o vendedor pode falar, que impedância, 50 ohms, 75, não tem nada de impedância, é cabo coaxial para áudio. Vocês vão comprar cabo fininho para áudio coaxial, acabou, tá? Então vamos lá. É o seguinte, eu botei o osciloscópio para a gente ver a tensão na bobina e vamos ver a tensão na minha fonte. Só que no vídeo passado eu cheguei a estipular uma potência disso, só que eu vi que eu errei feio. O vídeo anterior estava com bem menos potência do que eu pensei, consumia bem menos corrente do que eu pensava. Agora que chegou o que eu queria.
Por que eu não conseguia dar o valor exato? Por que eu não consigo medir a corrente? Se eu botar o multiteste em série para medir essa corrente aqui, a corrente é tanta que o multiteste não aguenta. Segundo, mesmo que o multiteste aguentasse, o cabinho ia dar queda de tensão todinha no cabo, ou seja, no circuito mesmo ia chegar a 8 volts. 3, 4 volts já está pelos fios do multiteste no instrumento. Então, para medir isso, tinha que ser com um alicate amperímetro para medir DC. Alicate amperímetro que mede corrente contínua é caro, complicado. Para medir AC é molinho, até padeiro tem. Mas para medir corrente contínua com alicate amperímetro é complicado, é um instrumento especial. Seria o ideal, botava aqui um alicate amperímetro que não altera nada o circuito, não altera as tensões e vai medir a corrente real. Mas eu fiz uma estimativa que vocês vão ver que é bem confiável. O que eu fiz? Eu peguei uma resistência aqui, essa resistência aguenta 45 watts, mas eu vou botar 200 watts nela. Claro que se eu deixar muito tempo ela vai esfumaçar, vai queimar, vai ser rápido, só para a gente ver. Aí essa resistência está dando um valor ôhmico de 0,5567. 0,567 ohms, ou seja, meio ohm praticamente. 0,567 ohms, que está a impedância disso aqui. 567 ohms. Miliohms, a impedância disso aqui. Quando eu meter aqui, aí pela tensão que tiver no multiteste, eu vou saber a corrente que tem aqui. E a tensão que vai aparecendo aqui vai ser a mesma tensão que vai ter quando eu botar minha panela em máxima potência. Aí eu vou saber quanto a panela está puxando, vou saber quanto a coisa está consumindo. Então vamos lá para a gente ver isso aí. Ó, vou ligar. Liguei, estou medindo aqui a minha bobina e estou medindo a tensão que está na fonte. Nessa situação, ó, repare aqui, ó, 70 volts, tá vendo? Tava lá 70 volts na bobina, ó, tá vendo? 70 volts de pico a pico, ó. Aqui vai variando 72, 69, também está variando. Então tem 70 volts daqui para cá. Nessa situação, com essa tensão aqui, a máquina agora em vazio, sem a panela, está consumindo 4,5 amperes. É o consumo dele. Que vai dar cerca de 54 watts. Ou seja, agora em vazio está consumindo 54 watts. Que está consumindo 4,5 amperes. Quando eu botar isso aqui, eu vou ver a corrente que está nisso aqui, que é a corrente que vai para a panela. Vamos ver lá. Eu vou botar aqui para vocês verem. Ó, a tensão que vai cair. Calma aí, tem que ser rápido, que esquenta. Calma aí que vai queimar minha mão. Espera. Ah lá, 10, pô, tá vendo? 11 volts, tá vendo? Tá vendo? Caiu para uns 10,9, depois sobe para 11 porque ele esquenta. Já tá pegando fogo, ele logo esquenta e vai subindo. Mas chega a uns 10,9, é o que vai acontecer quando eu botar a panela e o alumínio. Então eu calculei, com essa tensão, com essa resistência, vai dar cerca de 18,87 amperes aqui. Então 18,87 mais os 4,5, é claro. Então 18 é o corrente total. Vai dar 18,87 mais 4,5, que vai dar menos do que 25 amperes, essa é a corrente máxima. Sendo que esses 18,87 amperes vai dar 200 watts só aqui. Então 200 watts está vindo só na minha panela. Só na minha panela. E o consumo total é cerca de 250 watts. 250 watts é o consumo total em plena potência, sendo que 200 watts está vindo na minha panela. Ou seja, cheguei ao que eu queria no começo. Quando eu comecei o primeiro vídeo, eu falei que no máximo eu ia conseguir 250 watts e 200 watts na panela. Agora eu alcancei minha meta, consegui o que eu queria. Não acredito que em 12 volts consiga fazer um fogão melhor que esse. Cheguei ao máximo que pode, top de linha. E eu prometi que ia fazer e fiz. Então estou mostrando, vou mostrar que quando eu botar a panela e o alumínio, a tensão vai cair para o mesmo que caiu aqui. Então está consumindo isso aí que eu falei, 18,87 mais o 4,5 amperes é o consumo total nisso aqui em plena potência. Então, pessoal, por que eu estou tendo 54 amperes, 54 watts já aqui, em vazio? Está sendo distribuído o calor em todos esses transistores aqui, ó, em todos esses transistores, nesse aqui, em todos os capacitores e na ventoinha e principalmente na minha bobina. Eu calculo que na minha bobina, como está oscilando em alta tensão, eu esteja tendo uns 30 watts aqui de calor, que ela fica morninha, ela esquenta. Então uns 30 watts eu devo estar perdendo aqui. E os outros 24 no circuito todo, dividindo nos capacitores e tudo, porque fica tudo morninho. Não é muita potência de perda. Então, pessoal, quando eu ponho a panela, a tensão cai. A tensão na bobina cai, tá vendo? Cai, então ela passa a esquentar menos. Por incrível que pareça, ela esquenta mais assim, dá mais perda. Então toda a potência vem para a panela quando eu ponho a panela. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar, isso funciona para vocês verem, ó. Se eu vou botar o alumínio sem panela, a tensão vai subir, ela vai desligar. Estou botando alumínio aqui embaixo, estou arrastando, ó. Tá subindo a tensão, ó, tá subindo, ó.
Tá subindo e desliga, tá vendo? Para não queimar tudo. Aí eu vou e desligo aqui. Aí eu vou e desligo aqui. Agora eu vou botar meu alumínio todo para cá. Aqui. Esse alumínio eu vou botar todo para cá. Vou botar o alumínio todo para cá na posição proibida. Se tá na posição proibida, ela não tem que ligar, porque se ligar ela queimaria. Eu vou ligar, vocês vão ver. Tá na posição proibida, ó. Ó. Ela não liga, tá vendo? Não liga. Agora se eu ponho isso aqui na posição correta, para cá, se eu ponho na posição correta para cá, agora sim ela vai ligar. Ó. Agora ela liga, tá vendo? E se eu ponho qualquer panela aqui, seja qual for, qualquer panela, tá desligado. Botei a panela aqui, ó. Eu vou botar a mão para vocês verem, vou botar a mão. Ó, eu vou ligar primeiro, vocês vão ver que vão ligar. Ligou, ligou, tá vendo? Agora eu posso botar a panela à vontade. Posso botar a panela. Mas se eu ligar já com a panela no local, ó, vou ligar com a panela no local, ela não vai ligar, porque eu interrompi o infravermelho. Vou interromper o infravermelho, ela não vai ligar. Ó, não liga, viu? Ó, não liga. Vou fazer um teste só com a mão. Vou botar a mão, vocês vão ver. Eu pôr a mão, ela não liga, ó. Não liga, tá vendo? Por causa da comunicação do infravermelho. Então, se eu botar uma panela de alumínio aqui, em vez de queimar tudo, ela não liga. Agora eu estou na posição que eu posso ligar. Vou ligar. Liguei e vou botar a panela correta. Eu vou botar a panela, ela está consumindo, ó. Agora eu vou botar o alumínio, olha só, atenção aqui e aqui, ó. Vou botar alumínio, tô botando alumínio, botando alumínio, como cai a tensão. Caiu, e olha aqui a tensão subindo, ó. De novo, abaixei, ó. E vou botar aqui, ó, o alumínio, botei alumínio, ó. Tá vendo? E a panela já... Aí se eu tiro, ela desliga, tá vendo? Eu tirei a panela sem diminuir a potência. No que eu tirei a panela e o alumínio estava mandando botar a potência, ia queimar tudo. Ela não queima, ela desliga. Eu tinha que ter diminuído a potência para poder tirar a panela. E a panela logo fica quente, porque eu estou jogando toda a potência nela. Vou mostrar de novo para vocês, ó. Eu vou ligar, liguei. Aqui, atenção, vou botar a panela. Botei a panela, ó. E olha a tensão como vai cair, ó. Ó a tensão como cai, tá vendo? E agora tá toda a tensão, tá vendo? Agora ela tá subindo. Bom, pessoal, vamos continuar que caiu de novo. Eu estava falando o seguinte, que quando eu ponho a panela, a tensão cai. Agora uma coisa importante. A minha rede ela fica variando muito. Uma hora está um pouco mais alta, a hora está um pouco mais baixa. Também, quando essa ponte retificadora aqui ela esquenta, se eu ficar fazendo o teste, ela esquenta, ela começa a diminuir as quedas nela, jogando mais tensão na saída. Então o valor que eu vou ver quando eu botar a panela e o alumínio pode ficar um pouco diferente do que o valor que eu botei na resistência. Mas o valor está idêntico, porque eu fiz minuciosamente o teste. Com ele frio, vendo a tensão da rede, tudo, e no mesmo momento que eu botava isso, a mesma queda que isso dava é a queda que dava isso aqui. Então vocês agora podem confiar que realmente a corrente que eu estou falando é essa e a potência que está chegando na panela é essa. Agora sim eu medir. A potência inicial com isso em vazio eu consigo medir com o meu instrumento, por isso que eu sei que consome 4,5 ampere em vazio. Mas com a carga toda eu não consigo medir essa potência toda, então tem que ser por estimativa, porque eu não tenho um alicate amperímetro em DC. Mas vocês podem acreditar nisso. Então vamos lá agora continuar. Eu vou ligar aqui para botar na posição que pode ligar. Aqui tá na posição que pode ligar. Aí eu vou ligar para vocês verem. Liguei. Agora o que acontece? Aqui se eu botar a panela certa, eu começo a trabalhar. E posso aumentar a potência. Mas se eu botar uma panela errada de alumínio, olha só, ela vai subindo a tensão, ó, e vai desligar, viu? E desliga. Só que se eu ligasse assim, ia ser tão rápido que ia queimar, não ia dar tempo para desligar. Mas agora não queima por causa do meu LED infravermelho. E mesmo as que tem no mercado que não queimam e aguentam isso, podem ter certeza, ela leva uma cipuada nos transistores violenta. E essa cipuada diminui a vida útil, uma hora acaba queimando. E isso é ruim para a máquina. Por isso que eu acredito que no futuro vai vir também com esse LED aqui, que isso vai ser inovador. Escuta o que eu estou dizendo, no futuro vai ter esse LED aqui. E eu botei por causa desse alumínio. Então vamos lá para vocês verem de novo. Ó. Vou botar aqui, liguei. Calma aí, vou ligar aqui que tá. Liguei. Vou botar a panela e vocês vão ver a tensão aqui e aqui quando eu botar o alumínio, que vai chegar próximo à tensão que eu botei. É a mesma tensão de consumo disso aqui, ó. Deixa eu botar isso aqui, ó. Botei a panela, vou aumentar a potência nela, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora ela vai subindo até porque é o que eu falei, ela altera. E aqui tá quentão. Tá quentão, já tá bem quente já. Rapidinho fica quente. Se eu deixar sem água, isso fica incandescente, sem água. Com água não, porque ela vai jogando calor fora. Por isso que a fritura esquenta muito mais, que a fritura não joga calor fora que nem água. Mas a água, ela dissipa o calor todo. Mas seco, isso aqui fica incandescente. Então eu estou mostrando que eu tenho controle de volume. Ó. Vou lá de novo. Vou botar aqui, ó.
Ó, e controle de volume, ó. Vou botando mais potência, ó, ou menos potência, ó. De acordo com o meu alumínio, tá vendo? Menos e máxima potência, tá vendo? Então agora sim, tá dando até cheiro já na panela. Então agora sim eu estou mostrando que está controlando a potência pelo alumínio. Então pessoal, agora que eu mostrei que está tudo funcionando, está aqui o coolerzinho, ó, uma coisa importante que eu vou falar para vocês, ó, é que esse cooler, ó, aqui, como a gente soltar aqui, esse cooler, eu coloquei ele na posição que ele tem a melhor ventilação, tá vendo? Porque ele tem aqui uns batentes nele. Mas eu botei de tal maneira que ficou mais aberto possível a saída do ar, tá vendo? Posicionei ela para jogar bem o ar para fora. E como é fraquinho, não chega a esfriar a panela. Então, pessoal, eu mostrei que está tudo funcionando, meus sensores todos estão funcionando, não queima mais, está tendo a potência que eu queria. Então, pessoal, agora fique aí, vamos ver isso cozinhando a água. Vocês vão ver que agora sim ferve água. Fique aí, não vou embora. Aí, pessoal, eu botei uma panela pequena para apreciar melhor a fervura. Olha como é que a tampa mete, ó. Ó. Tá vendo? Aí eu botei só um copinho de água e uma panela menor. Olha aqui, vou abrir pra gente ver, ó. Olha lá. Olha lá o vapor. Vou até escureceu tudo minha lente. Aí, pessoal, o que eu fiz agora? Eu botei uma panela pequena, mas botei 1 litro de água. Tem 1 litro de água aí, tá? Só que eu botei ela mais bem tapada, para que o vapor não jogue a energia para fora, para ela poder mostrar, vocês apreciarem bem que está fervendo, ó. Fica de olho, eu vou tirar a tampa, vocês vão ver que está fervendo, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Viu que tá fervendo? Tá vendo? Agora ela começa a diminuir a fervura porque está sem tampa. Então eu estou mostrando que com tampa ela ferve. Tá vendo? E estava com 1 litro de água. Se está tampado, ela ferve, porque aí o calor não consegue. A fervura não põe energia para fora, porque ela está tapadinha. E isso porque a fonte está fraca, tá vendo? Se tivesse com 13 volts, ia estar ainda fervendo até sem tampa. Ela está borbulhando. A fonte está fraca, mas estou mostrando que ferve. Então, pessoal, agora sim vamos para as considerações finais. Bom, pessoal, então vamos para as considerações finais. É o seguinte, vocês tenham em mente o seguinte, isso aqui é um protótipo, tá? Não é uma coisa final. Se fosse uma coisa final, se vocês quiserem aproveitar essa ideia, fazer uma coisa assim mesmo como eu fiz artesanalmente, pensem em colocar aqui um carpete de borracha, tá? Colhem aqui com cola de sapato, uma borracha aqui, aqueles carpetes de borracha, colhem isso aqui tudo. Por quê? Porque conforme vocês vão cozinhando, a panela soa, né? A tampa vai caindo água. Então, a água que vai caindo na madeira estraga. Água com madeira não combina. Então, isso aqui não tinha que ser de madeira. É artesanal, fiz de madeira. Mas se quiser, pode fazer de madeira, mas põe aqui uma borracha, tá? Outra coisa, faça um pouco maior. O meu tá muito pequeno. O ideal seria que esse LED viesse aqui, ó. Por quê? Se esse LED viesse aqui, eu não ia ter problema de botar panelas grandes. Agora eu só posso trabalhar com panela pequena, tá vendo? Embora não encoste, ó. Não encosta, tá vendo? Se vocês veem aqui, ó. Vou dar um close aqui pra eles verem, ó. Ó, não encosta, tá vendo? Não encosta no LED. Ele tá mais baixo. Ele tá mais baixo, não encosta. Mas se a panela for grande e vier até aqui, a panela fica quente. O calor próximo nisso aqui, como isso é cola quente, vai derreter a cola quente. Vai derreter e vai ser o LED da posição. Então, a panela pequena, aí já está à distância, já não vai derreter. Mas se a panela estiver em cima, o calor vai derreter. Por isso que o ideal seria que isso viesse até aqui. Então, essa madeira tinha que ser um pouco maior. Isso foi artesanalmente, foi protótipo, eu fui ajustando a necessidade. Então, tem essas coisas que podia melhorar se alguém quiser fazer isso mesmo comercial, tá? Então, essa é a observação que eu quero dizer para vocês. Então, pessoal, eu consegui o que eu queria. Chegou na potência que eu prometi que eu podia chegar até em 12 volts. Não acredito que dê para fazer. Acho que ninguém vai conseguir fazer melhor do que isso, nem a indústria. A única maneira da indústria fazer com que isso aqui tenha mais potência seria fazendo uma fonte DC-DC. Entrando 12 volts e saindo 24. Mas aí vai ter que ter um circuito imenso, complicado, caro, complexo para elevar a tensão e mais outro circuito do fogão. Ia ser um fogão bem caro, mas para a indústria nada sai caro, né? Eu não sei o que eles arrumam lá, que eles fazem tudo barato. Para a gente é que sai caro montar. Mas seria a única maneira de fazer, melhor do que eu fiz, seria assim. Simples como eu fiz, que não tem que ter fonte DC para elevar a tensão. O máximo que consegue é esse aqui, está optimizado, agora sim ficou bacana, show de bola com esse volume aqui. Então isso aqui passou a ser o volume de potência. Eu chego aqui, ó, põe a potência máxima, põe a potência mínima e tem a chavinha controlando tudo, o LED, então tá tudo direitinho, não queima mais. Mesmo sem o cooler isso não queimava, não ficava tão quente assim, mas eu quis botar o cooler porque é melhor. Porque uma potência não é legal ficar trabalhando quente, que diminui a vida útil. Então agora está tudo aprovado, estou satisfeito com isso, não vou mais mexer nisso, está aprovado. Está aprovado na minha própria
exigência. O que eu prometi, eu fiz. Tá show. E vocês viram que ferve, já dá para cozinhar. É um fogão com pouca potência. Então ela vai cozinhar com dificuldade. Mas cozinha. A água ferve. A fritura vai ficar super quente. Porque fritura, sim, fica muito mais quente. Que ela não perde potência. Então tá uma cozinha profissional. Simples, potência pequena, mas profissional, que vai servir para painel solar, para casas de 12 volts, vai servir para quem passeia para trabalhar no carro, mas tem que ser com alternador ligado. E com alternador ligado, que isso aqui vai ficar com 14 volts, mesmo com a panela, aí vai ferver muito mais rápido. Porque vocês viram que a minha fonte está caindo para 10 volts, 10.9 volts, 11 volts. Se não caísse, ficasse em 14 volts, aí vai ferver até ficar borbulhando. Então eu consegui o que eu prometi. Estou satisfeito, isso seria tudo, fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado, tchau!